Curso em Milagres, que eu leio todos os dias um pouquinho, e eu senti que eu deveria falar sobre um assunto, tá? O assunto é o seguinte: nós, humanos, temos uma ideia de Deus que é dual, tá? Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Diz a Bíblia. E o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança porque você é divino. Porque você é amor puro, em essência. Então, isso que significa Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas, como tudo que esse sistema de pensamento faz, que é inverter as coisas e transformar a verdade em ilusões, né? Ele pega o que é verdadeiro e leva as ilusões para continuar mantendo aquelas mesmas ideias de sempre. O ego fez o quê? Fez Deus à sua imagem e semelhança. Por quê? Para que não exista a possibilidade de flertar com a ideia desse Deus verdadeiro. Porque esse Deus verdadeiro, ele é a dissolução do ego, certo? Então é preciso inventar um Deus falso que pune, que critica, que separa os bons dos maus, que julga, que traz vingança, né? Que traz vingança para o mundo, que traz vingança para determinadas pessoas, que esse Deus julga que fizeram coisas erradas. Esse Deus, ele não existe, tá? Eu abri uma passagem hoje que eu tô lendo agora do capítulo 21 de Um Curso em Milagres, e ele fala exatamente isso sobre o Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? O Espírito Santo, ele é uma representação de Deus, ainda num lugar intangível, né? Assim como Jesus num lugar tangível, porque Jesus tem a forma humana, então fica mais fácil da gente entender. Aqui ele fala sobre o Espírito Santo, mas é a mesma coisa, tá? Que a ideia que o humano tem de Deus. Ele diz assim: aqueles que acreditam no pecado têm que pensar que o Espírito Santo pede sacrifício, pois é dessa forma que pensam que o seu propósito é realizado. Então, o que ele está dizendo aqui? Você pode substituir isso por Deus. Por mais que exista na sua mente e na mente de quem quer que seja, né, até de um ateu, né, de um Deus punitivo, né, isso é proposital. Então, vai ter momentos que esse Deus vai querer coisas para você e vai ter momentos que ele não vai querer. Essa é a ideia de um Deus punitivo que pede sacrifício, entende? Assim como a ideia de um Espírito Santo pedir sacrifício. É por isso que tem todo um processo dentro de Um Curso em Milagres pra gente aprender a fazer essa entrega, né? Ou a Deus, ou ao Espírito Santo, como você preferir, ou ao seu eu superior. Porque muitas vezes a gente fala, eu entreguei, eu soltei em oração, eu pedi em oração, solta, entrega. Mas na verdade a gente não consegue entregar. Por quê? Porque esse Deus é punitivo na nossa mente. Como é que a gente vai entregar, né, algo para que seja gerenciado pelo todo, se a gente acredita que o todo pode decidir pelo mal, que o todo pode decidir por algo que não seja bom para nós? Entende? É por isso que muitas orações não são atendidas, né? Porque a pessoa, na verdade, ela tá orando e pedindo para esse Deus que ela teme. Então, de verdade, nesse lugar mais profundo da mente, não é possível acreditar que esse Deus vai realmente ajudar, né? Porque o meu vizinho perdeu a perna, entendeu? Meu vizinho que orava todos os dias perdeu a perna, entendeu? E ele falou que foi Deus que quis isso para ele, entende? E se Deus quer isso para ele, então ele aceita que é o melhor para ele, entendeu? Isso não é verdade, entende?
De novo, e eu acho que eu falo isso em quase todos os meus vídeos, desde que eu abro as câmeras aqui para falar sobre esse assunto, né, de autoconhecimento. De novo e mais uma vez, não é possível alcançar essa verdade sem o treino. Aliás, é possível por meio de muito sofrimento, mas não é possível de outra forma, entende? Porque a mente está invertida, e a mente invertida, em algum lugar, acredita, porque ela tem crença nessa culpa, né? Ela acredita que é culpada. Se ela acredita que é culpada, se este ser acredita que é culpado, e todos nós em algum nível, enquanto a gente tem ego, a gente acredita que é culpado, é porque a gente tem uma crença em um Deus punitivo. Não interessa se você é ateu, tá? Tem culpa no seu inconsciente. Se tem culpa no teu inconsciente, e isso vem de milênios, né? Desde o Big Bang essa ideia tá aí. Então existe uma crença no sacrifício, tá? Existe uma crença na culpa. Por quê? Porque aí eu preciso pagar para ter as coisas. Não pode ser fácil, não pode ser simples, não pode ser só amoroso e fluido, entende? Eu sou culpado, então se eu sou culpado, eu preciso pagar. Como é que eu pago? Com o meu sacrifício, entendeu? Com o meu sacrifício. Veja, não é algo claro no consciente, entendeu? No consciente a gente pensa, não, tá tudo bem, mas lá no inconsciente a gente acredita que a gente é culpado. E a gente gera situações para pagar pelo que a gente acha que fez. O que a gente acha que fez? Em essência, a gente acha que se separou dessa essência para sempre. A gente acha que a gente se separou de Deus, né? A gente foge, inclusive, desse Deus. Às vezes de forma bem clara e às vezes de forma não tão clara. Só que a gente não tem como fugir daquilo que nos dá vida e que nos mantém existindo eternamente, entendeu? Então a única coisa para nós que falta é aceitar. É aceitar que nós dependemos dessa fonte e fazemos parte dessa fonte. Nós dependemos da vida porque somos um com a vida, ok? Para aceitar, e é daí que vem toda a fluidez, e é daí que as coisas na vida começam a ficar fáceis e a nossa mente entra no estado de paz, para aceitar é preciso um treino. Não tem outro caminho, gente. O caminho que eu falo, que seria o outro, na verdade, é pela dor, né? Pela dor ou pelo amor. Então, o treino seria pelo amor. E o outro caminho é pela dor. Não é algo simples, né? É algo que você tem que fazer diariamente mesmo. E eu faço diariamente, né? E a minha mente é tentada, né? Não vou dizer que diariamente, mas ela é tentada, assim como a de vocês, né? Existe uma tentação ali para tirar a nossa mente do lugar. Então, eu faço esse treino sempre, tá? E quanto mais eu faço, mais gentil vai se tornando esse caminho, sabe? E esses fantasmas todos que às vezes parecem tão reais e que surgem no nosso cenário, eles desaparecem, porque eles nunca existiram. Eles são uma ilusão da nossa mente, assim como o próprio mundo, tá? Mas pra gente aceitar isso verdadeiramente, e isso não ser apenas uma teoria, né, de algo muito distante, muito abstrato, a gente precisa desse treino, porque a gente começa a sentir o que é esse estado. A gente começa a sentir, começa a perceber que existe uma outra forma de estar aqui, que muita gente nem conhece. Por mais que faça parte da nossa real natureza, porque a gente só consegue acessar essa outra forma porque já está em nós, muita gente não conhece e vai passar vidas sem conhecer. Entende? Sabe aquele ditado, bota o pé que Deus bota o chão? É meio isso, sabe, gente? É meio isso. Porque você tem que entregar essa confiança minimamente. Todo o exercício nosso é esse, de aprender a entregar a confiança, né? De que esse Deus punitivo é falso
e de que existe algo que nos ama incondicionalmente e que nos mantém existindo. E ama tanto que nos mantém existindo, tá, gente? E essa existência é eterna. Tamanho amor. Não é uma existência que dura um período num lugar chamado espaço-tempo. É uma existência eterna. Como que a gente não pode acreditar que essa fonte nos ama se ela nos mantém eternamente existindo no amor? Entende? É isso, meus queridos. É um treino diário. Para que isso que eu tô falando não pareça só mais uma teoria ou algo muito distante. Eu sei que para muita gente que entra aqui e fala, nossa, ela tá falando coisas que eu tô tão longe de aceitar isso, né? Mas lembra que você é isso. E se você é isso, isso já está dentro de você e não é impossível de acessar. A paz não é possível de acessar porque é você, faz parte de você. Entende? Só que você precisa botar o pé, entendeu? Para que esse chão surja, né? Em várias passagens de Um Curso em Milagres, Jesus fala isso para nós, várias vezes, né? Eu não peço nada para você além da sua disponibilidade. O que ele está dizendo com isso? A disponibilidade eu decido fazer, eu decido acreditar. E dar um passo, é um passo só. Porque se fosse para você estar curado e resolvido e iluminado, a gente não precisaria, né, desses companheiros fortes, desses guias fortes, entende? A gente precisa dos guias e eles sabem disso, né? Porque a gente não sabe o caminho. Mas a nossa parte é manter a nossa mente o mais aberta possível para receber essa paz, para receber essa guiança. Essa vida fluida, ela só surge para nós, ela só acontece para nós quando a gente tem um treino, quando a gente abre a nossa mente o suficiente para manter a nossa mente conectada. Tá? E é só com treino que isso acontece. Ok? O Elton disse, parece que as situações da vida mostram nossa culpa. Mostram mesmo. É isso porque quando Um Curso em Milagres, ou você pode pegar até um outro caminho, até mesmo o Kybalion, né? Em que fala que o universo é mental, né? É sobre isso que eles estão falando, Um Curso em Milagres e o Kybalion, por exemplo. Tem outros caminhos também que mostram a mesma coisa, né? A própria física quântica. Mental porque é uma projeção. O universo é mental porque é uma projeção. É por isso que Um Curso em Milagres fala que esse mundo é uma ilusão, né? Porque ele é uma projeção da nossa mente. Então, as situações da vida mostram a nossa culpa, porque a culpa está na nossa mente, entendeu? No momento que você começar a treinar para reverter isso, entrando em contato todos os dias com ideias verdadeiras, pedindo essa orientação, pedindo verdadeiramente, viu, Elton? Fala para si mesmo verdadeiramente, tá? Eu quero a verdade, busca. Que é este passo, né, que Um Curso em Milagres pede. Eu preciso da sua disponibilidade em querer isso. A única parte nossa é querer isso. Querer isso, entendeu? Acima de qualquer coisa. É realmente olhar para tudo que está acontecendo e falar, ó, chega, eu quero a paz acima de tudo. Eu quero a paz acima de qualquer coisa que eu queira no mundo, eu quero a paz. Eu quero a verdade, porque a verdade é feliz. A verdade é feliz. Se tem dor, se tem sofrimento na sua mente, é porque a sua mente ainda não acessou este lugar de verdade. Porque neste lugar onde está a verdade, que é sua, que é dentro da sua mente, a visão é completamente outra, entendeu? E o sofrimento não existe nesse lugar. Nenhum tipo de sofrimento.
É o lugar da percepção verdadeira, que um curso milagre chama de percepção verdadeira, tá? E esse lugar existe, por mais que a nossa mente às vezes não consiga encontrar e a gente fique perdido, pedindo ajuda, buscando em vários lugares, eu garanto para vocês que esse lugar existe. Esse é o único lugar que existe verdadeiramente. O resto é ilusão, tá? Pede e busca esse treino, tá? Porque quanto mais você treinar, mais a sua mente vai se abrir para enxergar e para sentir o que é esse estado de paz, independentemente das coisas que estejam acontecendo na sua vida, tá? O que a gente vê fora, né, que ele tá falando aqui, as situações de vida mostram a nossa culpa, é exatamente isso. Tudo, não tem nada que não tenha a ver com o que você desejou ver a partir dessa culpa que está no seu inconsciente. Então você vai ver essa culpa no cenário. É totalmente metafísica essa visão que eu tô falando quando eu falo dessa percepção verdadeira, né? Porque no mesmo cenário que você só vê essas projeções e situações de culpa, nesse mesmo cenário, quando você pede a correção, quando você decide ver junto com a verdade, esse mesmo cenário vai te mostrar uma outra coisa. Você vai ver, as figuras parecem as mesmas, mas a sua mente está em outro lugar e você consegue ficar em paz. Essa é a diferença, né, de uma percepção ilusória, né, uma percepção com ego, uma percepção falsa, e a percepção verdadeira, né, que é essa que a gente vê junto com a fonte, a gente vê junto com Deus, e esse é o Deus verdadeiro, porque ele está te mostrando um mundo perdoado, um mundo em paz, independentemente do que as imagens estejam mostrando, né? A sua visão, ela vai buscar outra coisa, no mesmo cenário onde você vê dor, a sua percepção faz assim, ó, muda, e você vai buscar outra coisa, vai buscar motivos para ser grato, você vai expandir a sua sensação interna, e provavelmente você vai ajudar, você vai estar próximo das pessoas e o seu estado interno acaba mudando todo o ambiente. Você entende que você tem esse poder, tá? Que você não é uma vítima dessa cena que está acontecendo. Você fala, não, eu tenho poder sim de influenciar isso, né? Mas você não vai nem raciocinar, você só vai influenciar porque você está se sentindo bem, tá? Essa é a diferença. Você tem poder com a fonte. Com a fonte você tem muito poder. Não faça as coisas sozinho. É difícil mesmo fazer as coisas sozinho. Muito difícil. É penoso fazer as coisas sozinho. Ok, meus queridos. Bom dia pra vocês. Beijinho. Até mais.